nem só de hot dog a Expresso Move vive. Se você curte aquele pão com bolinho, corre lá aproveitar essa grande novidade. Aberta de segunda a segunda no Boulevard da Arena. Chegando aqui na Tretes para falar do assunto mais comentado aí, ainda mais depois da goleada que o Atlético sofreu pro Botafogo, que é treinador. Hoje, para falar também do treinador da base, não para falar da base eu tô aqui, mas para falar do trabalho do João Correia nesse sub-20 do Atlético. Vou me aprofundar, vou tentar mostrar como joga o time, o sub-20 do João Correia até aqui. Eu venho acompanhando o Campeonato Brasileiro. O Atlético vem muito bem, então vamos lá. Como joga o time de João Correia? O português tem apenas 31 anos e assume o Atlético após a demissão do Maurício Barbieri, como todo mundo já sabe. No sub-20, lidera o Campeonato Paranaense com 5 pontos de vantagem para o segundo colocado e vice-lidera no Campeonato Brasileiro com 1 ponto de diferença para o líder Palmeiras. Aos que não acompanham, vamos lá. O João opta por jogar de forma totalmente ofensiva, tem suas ideias bem claras em campo. Os esquemas do João têm como fator muito marcante a saída em 3. Não necessariamente são 3 zagueiros, até porque eu acho que agora, até o momento, ele não jogou com 3 zagueiros. Ele joga com o Marcão centralizado, Fábio Lucas mais à direita e o ala esquerdo, que aí varia muito quem joga. Nos últimos jogos vem jogando o Claudinho. É importante, antes de tudo, pontuar que o sub-20 do Atlético não tem laterais de origem, tem alas. O Vitinho pela direita, que é aí o nome que vem sendo bastante comentado, ainda mais pela carência da lateral direita do Atlético profissional, muita gente pedindo para subir. Ele não tem tantas valências defensivas, é muito bom ofensivamente, é rápido, é ponta de origem, é muito veloz, chega ao fundo com muita facilidade, tem explosão e tem um baita de um cruzamento, tá? Cruzamento esse que já inclusive deu alguns gols aí pro sub-20, algumas chances também que foram desperdiçadas, e aí entra no mérito de cada jogo. Como você pode ver na imagem, na construção, postaram em 3-5-2. Marcão centralizado, Fábio Lucas à direita e Claudinho, que fez a ala esquerda nesse jogo, naturalmente à esquerda. No meio, o primeiro volante ajuda nessa fase do jogo. Na partida contra o Cruzeiro foi o Riquelme, que jogou no Campeonato Paranaense contra o Maringá e fez um baita jogo agora contra o Cruzeiro, mesmo voltando de lesão. Enfrentando linhas mais baixas, que é um cenário até mais comum no contexto profissional que o João deve enfrentar agora, a saída é em maioria na 3-2-5, que eu acabei de falar, do primeiro volante e do meia, contribuindo para ajudar nessa construção, contribuindo ali para dar opção. E um outro movimento muito comum é sair jogando pela esquerda, procurando a inversão para a direita. O Atlético gera vantagem numérica na área para possibilitar o cruzamento. Normalmente quem cruza é o Vitinho. Contra o Cruzeiro ele não estava, muito provavelmente por desgaste ele foi poupado. O Atlético vinha dessa sequência de muitos jogos, de até 3 jogos por semana, e ainda teve o torneio lá na França que o Atlético ficou em terceiro. Então o Vitinho, que vinha sendo muito exigido, e é assim um lateral muito rápido, um ala muito rápido, acabou não jogando contra o Cruzeiro. Mas geralmente quem faz esse cruzamento é ele, e faz muito bem. Sempre consegue encontrar o atacante, que recentemente foi o Santini, porque o Wallace estava lesionado, o Wallace voltou contra o Cruzeiro, chega a jogar, não recebe oportunidades porque o jogo já estava feito e o Atlético preferiu cadenciar, controlar e levar o resultado, trazer o resultado para Curitiba. Inclusive, falando dessa inversão da esquerda para a direita, o gol do Chiquete contra o Cruzeiro, que deu a vitória, sai assim. O sorriso inverte de uma bola que ele recebeu do Chiquete até o Cauê, que fez a ala direita nesse jogo. O Cauê estava dobrando com o Kaique Paquetá, que jogou com o Cuca, que jogou até com o Barbieri. Recebe essa bola na direita, vai para o fundo, cruza para o Santini, que era o centroavante. O zagueiro consegue afastar, mas não afasta bem. Chiquete recebe a bola sozinho, livre, na marca do pênalti e abre o placar para o Furacão, dá os 3 pontos e deixa o Atlético na vice-liderança. Defendendo, o João costuma subir as linhas mesmo, pressão alta, em um 4-3-3 que se molda em um 4-4-2, a depender de como o adversário joga, balançando da direita para a esquerda. É o 4-4-2, pressionando alto, mais ali pelos lados, e quando o adversário está mais tranquilo, está tentando buscar essa bola por dentro, é um 4-3-3 mais fechado, e isso até possibilita os contra-ataques que são muito rápidos, sempre procurando as alas, especialmente a direita, mas com boa vantagem para cruzar na área. A intenção é pressionar na saída, principalmente quando o time sai tocando desde o goleiro, no tiro de meta, para tentar construir contra o Atlético
não tem sido um bom negócio. O Atlético pressiona muito alto, recupera essa bola muito bem. Fez gols contra o Cuiabá, 2 gols que o Atlético faz dos 3 na vitória contra o Cuiabá são assim. O Atlético retoma essa posse na pressão alta, no erro do adversário, e aí em poucos toques chega ao gol. O primeiro gol do Atlético contra o Cuiabá é de um erro de passe, a bola chega no Chiquete, que encontra o Sorriso que é muito versátil, estava pela direita nesse caso, finaliza muito bem e abre o placar. O jogo é muito propositivo e ofensivo. Como eu já falei aqui, não à toa, até o momento, são 22 gols marcados em 13 jogos, contando Brasileiro e Paranaense. É uma média de quase 2 gols por partida. Chiquete, o camisa 10, é muito importante para esse esquema no sub-20. Ele tem a liberdade para jogar pelo meio e nos dois lados. Ele consegue flutuar bem nesse meio, principalmente quando o Atlético está atacando em 5, no 3-2-5. Preferencialmente, ele joga à direita, para tabelar com o Vitinho e aí procurar o fundo, como eu já falei que o Atlético faz aqui, é uma característica desse jogo. Sem ele, sem o Vitinho, ele flutua pelos dois lados e aí ele consegue jogar com o Sorriso, que preferencialmente joga à esquerda, mas não obrigatoriamente, porque já fez a centroavance nesse período que o Wallace estava fora. Chiquete também vai nas bolas paradas, e aqui eu quero pegar o gancho das bolas paradas e ressaltar um outro ponto que é destaque desse time do João Correia, que são as jogadas ensaiadas em bolas paradas. O time demonstrou ter um repertório muito bom, tem jogadas ensaiadas muito bem feitas. No jogo contra o Cruzeiro, agora o último, eu vou usar ele bastante de exemplo porque está fresco na memória, naturalmente. O Atlético tem 2 jogadas que são muito boas, que quase levam ao gol. E eu vou falar aqui, primeiro, da primeira jogada, que inclusive saiu do ataque dessa inversão que eu mencionei, da esquerda para a direita. Kaique recebeu livre, foi pra dentro, encontrou o Chiquete, que ia sair na cara do gol, acaba sofrendo a falta, inclusive bem contestada pelo banco do Atlético, por ter sido de último homem. O próprio Chiquete vai pra bola, pela distância, o esperado seria a finalização, mas ele encontrou o Santini livre, na pequena área, que acabou finalizando mal, finalizou em cima do goleiro e fraco, e aí foi escanteio pro Atlético, mas isso não tira o mérito da boa jogada que o Atlético fez e da grande chance de gol que acabou sendo desperdiçada. A segunda é uma jogada bem parecida. Chiquete na bola, num escanteio agora, encontrou o Maresi livre na entrada da área. O juiz atrapalha a finalização que poderia ter sido feita de primeira, com o Maresi sozinho, mas aí ele sai da jogada, Maresi corta, sofre a falta dentro da área, a arbitragem erra e não dá o pênalti, dá a falta um pouquinho fora da área ali, mais ou menos da mesma posição da imagem da primeira jogada que eu mostrei agora. Por um erro da arbitragem, o Atlético não ganha um pênalti, muito claro para mim. Mas é uma chance boa que acabou sendo originária de uma bola parada. Uma boa característica do João que a gente não vê muito nos últimos trabalhos do Atlético. Inclusive é algo que eu sinto falta. Então, para fechar, João é muito ofensivo. Uma característica que a torcida tanto perde do Atlético. Que sente saudades daquele time do Thiago Nunes, um time propositivo, saudades de ver o furacão, dos contra-ataques. Tem uma ideia de jogo bem definida, já se mostrou promissor só por esse trabalho que faz no Sub-20. Na minha concepção, de alguém que acompanha, eu diria que é o melhor, se não um dos melhores, o melhor dos últimos treinadores interinos que assumiram o Atlético. E aí eu lembro dos mais recentes, Wesley Carvalho, que tinha a missão de levar o Atlético à Libertadores de 2024, acaba não conseguindo, mas ao meu ver ainda fez um trabalho ok. Juca Antonello, que também foi interino ano passado, até consegue algumas vitórias antes do Varini assumir. Então, assim, para fechar, se o Atlético realmente quer ter calma para procurar um nome que venha para fazer seu trabalho e subir o Atlético, que é o ponto principal de tudo isso, de toda essa questão de treinador, o João é uma excelente opção. Já está no clube, já conhece como trabalha o Atlético, já tem um trabalho bom, um trabalho que pode dar frutos em pouco tempo. Então, eu gosto da opção do João, eu gosto do trabalho que ele vem fazendo no Sub-20, eu gosto da ideia do João. Como vai ser, isso a gente vai ter que esperar para ver. Quinta-feira já é o primeiro teste dele, muito pressionado, muito provavelmente pela torcida, com certeza. E aí, claro, a pressão interna não deve existir para o João agora. Tá fazendo um trabalho interino só para assumir enquanto não chega um treinador de fato fique para subir o Atlético. Mas é isso. Jogo do João, acho que tá explicado. Se você gostou, deixa o seu like. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. É nóis.